intermédio dele, e que numa terceira promessa de que ele receberia uma terra prometida dada por Deus, né? Então, na história da criação, nós percebemos Moisés registrando no livro de Gênesis desde a criação até os seus dias. Mas alguém pode questionar, mas Moisés veio tantos anos depois, 450 anos depois dos patriarcas, depois de Abraão, como pôde Abraão registrar todos esses acontecimentos desde lá da criação? Então é simples de explicar, partindo do princípio de que ele recebeu a revelação de Deus para registrar aqueles acontecimentos, e parte dos registros também foi transmitido através da tradição oral, né? As gerações passando de uma para outra, aquelas revelações que Deus ia fazendo de si mesmo ao homem. Então, de geração em geração, o assunto chegou até Moisés, e também a própria intervenção divina, através do seu Divino Espírito, Moisés se apoderou daquele conteúdo. E nesse estudo é interessante que Deus cumpre promessas feitas a Abraão, dos tópicos de 1 a 4, antes de punir o pecado daquela geração, o tópico 5. Então a lição ela é dividida em 5 tópicos, e o autor da lição ele separa os 4 primeiros tópicos para falar da história de Abraão, para falar de Abraão, e o 5º tópico ele vai falar da ação de Deus sobre aquela geração pecaminosa, sobre aquela geração desobediente. No tópico 1, que tem como título Entre a bênção de Deus e o costume da terra, nós vamos ver que entre a promessa que Deus fez a Abraão, o nascimento de Isaac, até o nascimento de Isaac foram cerca de 25 anos, ou seja, 25 anos para que aquela promessa de Deus fosse cumprida. E se alguém pode dizer, poxa, mas foram 25 anos, é muito tempo para se esperar. Mas se nós observarmos direitinho na Bíblia, caso do próprio profeta Isaías, no caso lá de 2 Reis, também no capítulo 13, também fala que a promessa que Deus fez e a profecia que Deus fez, na realidade ela durou mais de 250 anos para ser cumprida. Então nem sempre aquele que profetiza, ele consegue ver a promessa cumprida. Mas o fato é, se foi promessa, se foi profecia, com certeza ela vai se cumprir. Então nós não temos explicações para dar a respeito da demora desse tempo, até mesmo porque nós sabemos que Deus é Senhor do tempo. O Kairos de Deus prevalece sobre o Cronos do homem. E aqui a gente vê que é a fé que está sendo colocada à prova. Então nesse primeiro tópico, nós vimos que a fé de Abraão foi colocada à prova, que durante 25 anos Deus reservou para cumprir aquela promessa na vida de Abraão. E o interessante é que Abraão e Sara, até então Saraí e Abraão, que até então não havia sido mudado o nome deles, eles não tiveram paciência e não esperaram pelo tempo de Deus, pelo tempo do milagre, e apelaram para os costumes das nações ali naquela época. Então veja que o título é Entre o milagre e os costumes da terra. Então hoje não é diferente. Hoje o povo de Deus continua repetindo esse mesmo erro, e não esperando o tempo de Deus, ele vai buscar as suas próprias iniciativas. Mas Deus se revela misericordioso naquele episódio dali, quando sendo Agar, que era a serva de Sara, ela teve o filho, teve Ismael, e gerou por sua vez. E aí toda vez que o homem tenta dar um jeitinho, tenta ajudar, entre aspas, a Deus, o homem acaba se atrapalhando, mas não o suficiente para atrapalhar os planos de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida de Abraão, de gerar da sua própria entranha, um filho seu, um herdeiro. E aí é quando vai nascer Isaac. E nesse arrumado que Abraão faz com Sara, gera o Ismael. Agar, ela entra em desentendimento com Sara, e aí Abraão se vê na condição
de ter que expulsar da terra, daquele povo, aquela jovem mãe com a sua criança. E nós já conhecemos parte, né, dessa história em que a mãe, né, que é Agar, ela deixa o seu filho Ismael para que morra, mas Deus se revela também a eles e faz uma promessa de que Ismael também seria o pai de uma grande nação. Nação essa que hoje nós conhecemos como Arábia Saudita. Então os árabes são justamente os descendentes riquíssimos, né, de Ismael. Então a gente vê que a promessa que Deus faz, ela se cumpre. Então a promessa que Deus fez também para Ismael também foi cumprida. Ismael deu origem aos árabes, Arábia Saudita. Talvez Ismael é o país mais rico em termos de petróleo. Então é uma potência financeira, uma potência econômica mundial. No segundo tópico nós vamos ver a bênção confirmada por um sinal. Depois de estabelecer a circuncisão como um sinal do pacto, Deus muda os nomes do casal. Aí sim, o Abraão passa a ser Abraão e Saraí passa a ser Sara. Não é? Abraão, grande pai, Abraão, o pai de multidões, o pai de uma grande multidão. No Antigo Testamento, a circuncisão era da carne, enquanto que no Novo Testamento a circuncisão é do coração. Né? E essa verdade vocês podem conferir lá em Romanos capítulo 2, versículo 29. Então a bênção é confirmada por intermédio do sinal. Né? Então a circuncisão de Abraão foi o pacto que Deus fez com seu patriarca. O terceiro tópico, que tem como título a promessa renovada no meio-dia. Interessante que ao meio-dia Deus se revela a Abraão em uma teofania, ou seja, Deus aparece ao homem em uma forma, ainda que temporária, numa forma humana. Ali naquele momento Deus e alguns de seus anjos se apresentam a Abraão, e aí está realmente caracterizada a teofania, ou seja, Abraão não vê Deus como Deus é, mas Abraão viu Deus como